Pais que são misericordiosos, né? Para nossa reflexão, com as 3 perguntas. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro? Aí a gente começa, então, a explicação, né, do Evangelho, perguntando para nós mesmos. Será que nós não temos defeitos? Só os outros que têm? Né? E com a codificação da doutrina espírita, foram escolhidos por Jesus, né, através de Allan Kardec, vários espíritos protetores para ditar para nós o Evangelho. E um deles foi esse hoje, muito especial, que é São Luís. A gente ouve falar muito de São Luís, né? Então vamos saber, né, por curiosidade, também para o nosso aprendizado, quem foi São Luís. São Luís foi um rei na França. Nasceu aos redores de Paris, no ano de 1215. Era filho de rei e rainha de Castela. O pai dele morreu quando ele tinha 10 anos. Assumiu o trono. Foi coroado rei. A sua mãe assumiu regência, até que ele completasse 20 anos, 20 e poucos anos de idade, e se casasse, para assumir o trono, e recebeu o nome de Luís IX. Foi conhecido como o Bom Rei Luís, pela sua imparcialidade e sua integridade moral. Era, inclusive, admirado até pelos seus próprios inimigos. Pela sua integridade, foi conhecido como Rei Imparcial. Desencarnou no ano de 1270, com 55 anos, em Paris. Foi canonizado pela Igreja Católica 27 anos depois do seu desencarne. E o seu reinado até hoje foi um dos melhores e favorável à população francesa. Então, um dos motivos, né? E ele ditou também, não só aqui no livro, no Evangelho, mas no livro dos Médiuns, ele respondeu algumas perguntas. No livro dos Espíritos, ele também respondeu algumas perguntas para Kardec. Então, o que ele quer dizer, né? Com essas 3 perguntas que ele respondeu para Kardec, né? Que a gente não deve julgar ninguém para que não sejamos julgados. Porque a mesma medida que você medir, será medido, né? E Jesus também disse isso no Evangelho de Lucas. E quem pode notar as diferenças do outro é somente Deus, né? Só Deus sabe qual que é verdadeiramente as imperfeições do outro. Então, a gente não deve julgar ninguém, né? Porque a gente vai ter em retorno, né? E aí também ele fala que existe as críticas. Jesus diz pra gente, aqui São Luís também fala, que tem as 2 críticas. A saudável e a não saudável. A saudável é aquela, né, que a pessoa chega e te fala que você precisa ter mais paciência, ser mais calmo, saber ouvir, né? Aquela pessoa assim que chega para você e fala, olha, fala com amor, fala com carinho, assim como Jesus sempre fez, sempre falou pra gente, né? Que a gente precisa melhorar em certo aspecto. Tratar dos exemplos é tratar dos nossos vícios, né? Ter mais disciplina, responsabilidade com a vida, com a gente mesmo. Então, isso sim é uma crítica saudável, né? Agora, a crítica não saudável, ela é aquela que em qualquer circunstância ela é nociva para a gente, próximo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de crítica, aquela que prejudica as outras pessoas.
E a gente sabe que Jesus deixou para nós muitos ensinamentos através de suas parábolas, né? E além de Jesus, muitos grandes homens também, da nossa história da humanidade, deixou para a gente vários ensinamentos, várias parábolas, além do nosso amado Chico Xavier, né? Que nos ensina tanto, nos ensinou tanto. O maior médium da humanidade que a gente conhece até hoje foi Chico Xavier. E além dele, teve muitos outros. Buda, Sócrates, né? E alguns deles também deixaram algumas parábolas. E aí todo mundo já ouviu falar sobre Sócrates, né? Ele também deixou uma parábola que foi passada de geração em geração. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Chama-se a parábola das três peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Então, diziam-se que o Sócrates estava lá lendo um livro, sentado numa varanda, e chega um amigo dele e fala assim: Sócrates, eu preciso te contar uma coisa sobre um amigo seu muito conhecido. Eu preciso te contar. Aí ele falou assim: não, peraí, calma aí. Mas você tem certeza que o que você vai falar dessa pessoa é verdade? Aí esse outro conhecido dele, amigo dele, falou assim: uai, Sócrates, assim, verdade, verdade. Eu não tenho certeza, estão falando isso daí. Mas então, você precisa conhecer as três peneiras. A peneira da verdade. Aí ele falou assim: mas eu nunca ouvi falar sobre a peneira da verdade. Como que é essa? Como que funciona? Então, primeiro você precisa passar nessa peneira se esse assunto é verdade, né? Se o que você ouviu falar, se é verdade. Aí falou assim: não, eu não tenho certeza se isso é verdade. Então Sócrates disse para ele: a gente tem que pensar muito antes de passar uma informação. A gente precisa ter certeza, primeiramente, se essa informação é verdade, né? Porque São Luís disse aqui para nós no Evangelho também que a crítica é somente válida quando é para detectar, descobrir graves erros de outras pessoas que possam prejudicar as outras, né? Possam prejudicar a sociedade, a comunidade. Aí sim, né? Se essa crítica for verdade e se o que essa pessoa vai te falar é verdade, vai prejudicar outras pessoas, a comunidade, a sociedade, aí sim você pode até divulgar, se for para ajudar. Mas também a gente precisa lembrar de Jesus, porque ele jamais, né, deixou de mostrar o erro de ninguém. Ele até corrigia, mas ele corrigia para a pessoa evoluir, com amor, com humildade, né? Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo de humildade. Até para chamar a atenção, ele tinha humildade, né? Mas quando era preciso repreender, Jesus também, quando precisava, ele repreendia, né? Tanto aqui no Evangelho, no finalzinho, quando fala desmascarar a hipocrisia e a mentira, pode construir um dever, pois mais vale a pena cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então, aqui a gente lembra daquela parte que Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? Por quê? Porque os fariseus, eles conheciam as escrituras, né, todinha, as escrituras, eles andavam com as escrituras embaixo do braço, mas eles cobravam os outros aqueles ensinamentos e eles mesmos próprios não faziam.
né? Não praticava aqueles ensinamentos. Então, por isso que Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Então, nesse caso, ele repreendeu eles, porque eles tinham os ensinamentos, desde a época de Moisés, né? E eles não praticavam os ensinamentos e ficavam cobrando das outras pessoas. Então, a gente, levando por esse lado o ensinamento de Jesus, quando é para ajudar a comunidade, a sociedade, a gente sim pode repreender os outros, não é mesmo? E aí tem também a parte, né, aquela parte que Jesus disse à mulher adúltera, né? Quem entre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí todo mundo, quando Jesus chamou a mulher, né? E aí todo mundo queria julgar ela, que ele falou, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ela ficou lá, parada, e foi saindo um por um. Então Jesus repreendeu todo mundo naquela hora, e cada um com a sua própria consciência deu um jeitinho de sair, porque todos nós somos pecadores, mesmo desde aquela época. Então aqui é a primeira peneira, a parábola a parábola de Sócrates das 3 peneiras, é a da verdade. E a segunda é a da bondade. Então, a da bondade é o seguinte, aí o Sócrates falou para o amigo dele, e a peneira da bondade, você conhece, meu amigo? Já passou por ela? Ele falou, não, Sócrates, eu também não conheço a peneira da bondade. Já passou, pergunta para você mesmo. Você gostaria que alguém falasse isso de você? Essa é a peneira da bondade. Então, mais um ensinamento de Jesus nessa parábola também. Não faça ao outro aquilo que não quer que os outros façam para você. Então, aí o amigo do Sócrates falou, essa também não conhecia. Aí ele ficou quieto. Ele não falou o que ele queria falar para Sócrates. E aí, meu amigo, agora é a terceira peneira. A peneira da necessidade. Pergunta para vós mesmo. É necessário mesmo você me falar isso? Você tem certeza que isso vai ajudar alguém? Isso vai ser útil? Vai ajudar alguém, a sociedade, a comunidade? Ele falou, simplesmente não, Sócrates. Não vai ajudar. E aí ele pegou e falou assim para o amigo dele. Vai, pensa em tudo isso que eu te falei e tenta praticar. Toda vez que você tiver alguma coisa para falar de outra pessoa, tenta refletir, porque não é fácil. É com a prática. É no dia a dia. Pergunta para você mesmo. É verdade? Vai fazer bem para alguém? Tem necessidade de falar? Vai ajudar alguém? Então, meus irmãos, agora fica aqui para nós essa reflexão, né? Do Evangelho de hoje, São Luís, para a gente refletir bastante tudo aquilo que a gente for falar de outra pessoa. A gente está sujeito a muita... A gente sempre está junto de um grupo aqui, outro grupo ali, e a gente está sujeito a muita fofoca, intriga, né? Então isso, como nós somos espíritos imperfeitos ainda, a gente está sujeito a muita fofoca, a muita intriga. Mas só se a gente se calar, né, e sair de fininho no meio daquela confusão, daquela fofoca, ficar mais entre a gente lá, já é de grande valia, já mostra que nós somos um degrau a mais da evolução dos ensinamentos de Jesus. Então fica aqui o meu boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça aqui entre nós, hoje e por todo sempre. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça, que o Evangelho de Jesus penetre no nosso coração,
que nós saímos daqui hoje com essas palavras do Evangelho, pensando diferente, pensando em melhorar um pouquinho, porque aqui é uma família, aqui é um grupo, e o Espiritismo é uma escola. Aqui a gente vai aprendendo uns com os outros, estudando a doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem que ser propagada nos 4 cantos desse planeta Terra. A doutrina de Jesus é que conforta o nosso coração. Ela tem que ser propagada. O Espiritismo vem trazer esse ensinamento, essa luz para a nossa caminhada. A nossa jornada aqui nessa terra é difícil. A nossa cruz é pesada. Mas como é pesada, mas vamos carregar ela com Jesus na frente, que a gente vai carregando, cai, levanta. A gente tem dia que a gente cai, mas a gente levanta, sacode a poeira e vamos colocar nossa cruz no ombro e vamos carregar. Nós sabemos que não é leve de ninguém. Se eu colocar a cruz do André no meu ombro, talvez eu não aguente carregar. Mas é cada um carregando a sua cruz. Com fé em Jesus, com paciência, que a paciência é uma grande qualidade. Para que o Espiritismo, ele nos ensina, fala para nós todos os ensinamentos dele: caridade, humildade, simplicidade, paciência, perdão, amor uns aos outros. Nós estamos se vivendo muito individual, esquecendo de, às vezes, um abraço no outro, sentar, dar uma palavrinha, trocar ideia, mas conversar coisas sadias, conversa sadia, né? Coisas que o pensamento da gente, meus irmãos, é tudo. Se você baixa o teu pensamento, tudo te atrapalha em volta. Você abaixou o teu pensamento e atrás de nós, os espíritos inferiores, que ali fica no teu ouvido, ó. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se você vai baixando o teu pensamento, se você não ora, se você não confia em Deus, não faz as tuas preces toda hora. Porque principalmente eu, Águida espírita, eu tô quietinha em casa sozinha, eu sempre tô meu pensamento ligado, ó, vou fazer uma prece, tô rezando, eu olho para as árvores ali, a coisa mais, olho para o céu, olha para aquele passarinho cantar. Aí que eu reforço a minha prece e falo: obrigado, Jesus, por esse planeta Terra tão lindo, tão maravilhoso, e que às vezes o homem destrói, né? Está destruindo, né? Agora eles estão correndo atrás do prejuízo, cada um cuidando, juntando reciclado, não deixando isso, mas ainda há tempo, né? Jesus não abandona ninguém, não. Nós temos que cuidar muito do planeta Terra, que é uma bênção, é um planeta abençoado. E eu falo, Jesus é tão sábio, Jesus é tão poderoso, aonde ele põe a mão, tudo sai perfeito. As mãos de Jesus é perfeita. Ele coloca a mão, ele levanta a mão para o irmão enfermo, ele cura. Jesus é o governador do mundo. Jesus é sábio. Jesus é poderoso. Eu sempre falo que aonde Jesus passa, nada embaraça. Vamos dar as mãos, meus irmãos. Vamos orar com o coração. Está muito difícil a gente sobreviver nessa terra, mas com o Evangelho de Jesus na frente, com a fé no nosso Pai amado, ele nos ajuda, ele dá a mão. Ele não deixa ninguém desamparado. Olha, eu falo sempre, eu preocupo, muitas vezes eu já estou com 70 anos, já vivi quantos anos vivendo nessa terra, e a gente vai vendo, aprendendo, vendo muita coisa acontecer, muita tristeza, muita coisa. Podia, né? Se a gente pensasse mais um pouquinho, se a gente confiasse mais em Deus, resolvia-se mais fácil. Mas o homem destraviou o caminho.
Ele largou a estrada estreita e está indo pela estrada larga. Aí é que mora o perigo, né? Então, por isso que o Evangelho de Jesus nos ensina: orai, amai uns aos outros, sejamos caridosos, estender a mão para os nossos irmãos, levantar aquele que está caído. Se a gente puder levantar aquele, dá as duas mãos, levanta aquele irmão, faz uma prece, ore por ele, porque a prece tirada do coração, como vale? Eu sempre falo, com fé não tem nada que você não vence. É Jesus na frente e pé na tauba, né? Como diz o ditado dos antigos. Fé em Deus e pé na tauba. É o que nós temos que fazer. E o Evangelho de hoje, uma leitura tão bonita, que o título dela é Permitido Repreender os Outros, Notar as Imperfeições de outrem, Divulgar o mal de outrem. Nós, irmãos, às vezes você é cheio de defeito, porque perfeito é Jesus. Não tem? Nós somos seres imperfeitos, todo mundo aqui patinhando para a gente melhorar um pouquinho, para a gente evoluir um pouquinho. Somos imperfeitos e você fica apontando o dedo para o outro irmão. Se a gente é cheio de defeito, como que você vai repreender aquele irmão se você é cheio de defeito? Quem somos nós? Deixamos isso para Jesus, que a perfeição é Jesus. Nós, às vezes, a gente, por uma coisinha à toa, você julga aquele irmão, você fala daquele irmão, o tempo que você vai julgar aquele irmão, vai falar dele, faz uma prece por ele. Jesus agradece tanto, Jesus fica tão satisfeito com a gente, se a gente fizer isso. Nós, às vezes, uma coisinha à toa, você está falando, aquele irmão faz isso, aquele irmão faz isso. Meu Deus, vamos preocupar com a gente, né? Como diz Jesus, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus fala no Evangelho dele, raça incrédula, até quando estarei convosco? Jesus fala isso para nós, todos os ensinamentos dele. Ele deixou aí essas palavras santas. Eu falo 1 minuto de Evangelho. Ele enxuga muitas lágrimas e cicatriza muitas feridas. Olha, a gente tem que tentar dar o nosso melhor a cada dia que amanhece, agradece a Deus por tudo. Se vê uma enfermidade, está passando por enfermidade, você tem que passar por aquilo. Não pode ser mudado, porque é a mesma coisa da tua prova. Se você veio com aquela aprovação, passar por isso, por aquilo, nem Jesus pode tirar a tua prova, mas Ele ameniza, Ele ajuda você vencer a tua prova, porque nós aqui não temos só essa vida, nós estamos de passagem. Hoje eu estou aqui, amanhã de repente eu já estou de lá no plano espiritual. Então vamos aqui procurar a melhorar um pouquinho, subir um degrau. Eu falo que o aprendizado nosso aqui é uma gotinha de cada vez. É um degrau de cada vez que a gente vai subindo. Nós temos que tentar subir. Nós não podemos cair lá de cima. Nós vamos subir no primeiro degrau para a gente chegar lá em cima. Porque se você começar lá em cima, você pode cair lá embaixo. Então vamos devagarzinho, aprendendo, estudando o Evangelho de Jesus. Eu falo que os livros, está ali a biblioteca cheia de livros. Quem quiser gostar de ler, a oportunidade está aí, pega os livros, leva para casa, tem um caderno, a gente anota direitinho, leia, gente. Vamos procurar aqui estudar um pouquinho para a gente não passar por lá de lá cego, não. Porque é muito triste nós estar com tudo na mão. A oportunidade é na nossa mão, nós vamos jogar fora? Não, vamos pegar ela e aproveitar, estudar, que o Espiritismo é uma escola. Eu falo que o trabalho de nós espírita é a mesma coisa de um trabalhinho da formiguinha.
A formiguinha ela não vai ali, pega um pedacinho de alimento, um pedacinho de folha de árvore, ela leva, vai devagarzinho, ela não leva lá na casa dela. Então, o nosso trabalho aqui também é assim, é trabalho de uma formiguinha, mas vale a pena nós fazer igual a formiguinha. Vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos pôr ele em prática, vamos ser espírita aqui no centro, falar de Jesus aqui no centro, mas temos que falar lá fora do mesmo jeito. Se a gente aprende aqui, a gente pratica lá fora. Porque é isso que Jesus pede para nós. Orai, orai e vigiai. Nós não temos só que orar, não, nós temos que vigiar. E é muita coisa. Então, sempre eu tenho um ditado que você tem que dormir com o olho aberto e o outro fechado, né? Então, vamos pôr o Evangelho de Jesus no nosso coração. Vamos fazer aquela limpeza no nosso coração, para nós serenar, ser mais fácil as palavras dele entrar no nosso coração, porque nós precisamos muito do Evangelho. O Evangelho, gente, tá aí o Evangelho que a Ana faz, nós fazemos o Evangelho diário, de domingo a domingo. Olha, às vezes eu põe meu telefone assim em pé, eu estou andando, mas estou ouvindo o Evangelho, né? Eu fico pensando, questionando quanto que essas palavras de Jesus entram na nossa casa, serena a nossa casa, leva a paz ali, porque toda casa tem espírito, os espíritos estão aí, cheio para todo lado, aqui está cheio, aqui no centro está cheio, lá fora está cheio. Então, quanto aquelas palavras do Evangelho servem para aqueles espíritos que estão ali, às vezes ali ele ouve aquele Evangelho, sereno o coração dele, dá um entendimento, ele vai saber, eu sou um espírito, eu tenho que sair, eu não posso ficar aqui nessa casa prejudicando os irmãos aqui. E com aquele Evangelho, eles procuram a luz. É isso que o Evangelho faz para todos nós. Ele entra nas nossas casas, leva a paz, ao culto no lar, tanto que é grandioso. Olha, nós espíritas, acho que todos nós fazemos culto no lar. É tão gratificante, leva tanto conforto para nossa casa, leva paz, é diferente, o ar da casa da gente fica diferente. Eu falo que esses dias eu notei, uma senhora entrou, falou para mim assim, posso entrar? Eu estava lá na cozinha, lá no fundo da cozinha. Eu falei, pode entrar. Eu não estava conhecendo a voz. Ela entrou e falou assim, nossa, que beleza. Eu senti uma paz tão grande aqui na tua casa. Eu falei para ela, graças a Deus, graças a Jesus. Eu falei para ela, sabe por quê? Eu rezo muito. Ela falou, eu sei que você reza muito. Eu falei, eu rezo muito e faço culto no lar toda terça-feira. Eu levanto, 6 horas da manhã, eu já estou lá com a minha jarra de água, com o meu Evangelho aberto. Na segunda-feira eu já vou do centro, já deixo o Evangelho aberto lá. Aí eu já faço. É diferente, o ar da casa da gente é diferente, serena, se penetra uma paz, é diferente. E a família da gente, o quanto recebe, o quanto é ajudado. Olha, gente, rezar para Jesus é tudo de bom. Ore com o coração, porque a gente orando com o coração, a gente vence todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as enfermidades, os problemas que vêm, a gente com fé, a gente sai bem mais leso lá na frente e agradecendo a Deus. Não podemos deixar de agradecer a Deus por tudo, pelo dia, pela noite, por tudo. Temos que mais que Jesus põe na nossa mão, mais que Jesus nos protege, tem que agradecer muito Ele. E agradecendo Ele sempre está do nosso lado, segurando nas nossas mãos, unidos, com força, com fé, que a gente vence tudo. E agora, hoje até estava vendo no celular o
hoje está fazendo 21 anos que o nosso querido irmãozinho Chico Xavier partiu para outro mundo, né? Então, e como eu gosto muito de falar de Chico, porque com aquela simplicidade, com aquela humildade, com aquela sabedoria dele, ele deixou esses ensinamentos gratificantes e de muito aprendizado para todos nós. Então, para completar o evangelho de hoje, eu trouxe uma prece dele. O auxílio virá. O problema que te preocupa talvez desapareça insensivamente ao amargo ao coração. É tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes a sombra interior é a tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças, abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora, a prece renovará as energias. O trabalho te auxilia, Deus não te abandonará. Faz silêncio e não te queixes. Agradece e espera, porque o céu te acolherá. Por mais que conheceis, Deus permanece agindo. Fica aqui esse ensinamento do Chico Xavier para todos nós.